caso a internet cair e travar, a gente vai sair e volta todo mundo junto, tá bom? Ninguém desiste, a gente vai ficar junto até o fim. Porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com essa live, vamos nos emocionar e conhecer um pouquinho da história, né? De uma história, né? De muitos pacientes que passam por esse tipo de cirurgia, que perdem a laringe, né? A voz laríngea e tudo que vem junto, né? Nesse pacote, tá certo? Bom dia, os que vêm entrando, sejam bem-vindos. Eu vou já chamar o nosso convidado. Não sei se ele já entrou aí, Luiz Carlos. Se ele já tá, se tiver, tu manda um oi, tá certo? Então, gente, hoje eu vou entrevistar o Luiz Carlos Bazuco. Ele tem 52 anos. Fez cirurgia de laringectomia total no finalzinho do ano passado, tá certo? E a gente vai ver como foi ele passar por esse processo, né? Ele era uma pessoa que trabalhava com voz, representante comercial, então lidava diretamente com o público. Então vocês imaginam o impacto que deve ter sido na vida dele saber que ia perder a voz laríngea, né? E tudo que vem junto, respirar por um buraquinho no pescoço pro resto da vida, né? O impacto emocional de tudo isso, do tratamento. Então eu vou chamá-lo agora, tá bom? Deixa eu achar ele aqui. Manda um oi pra mim se você tiver aí, Luiz Carlos. Tá aqui, eu acho que eu achei ele. Deixa eu ver. É porque tem vários bazucos aqui, né? Tá aqui ele. Oi. Chamei, vamos esperar ele entrar, tá bom? Aguardando. Oi! Oi, bom dia. Bom dia! Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Faz tempo que eu tava querendo ter essa conversa com alguém que tivesse passado pela cirurgia, né? Os meus pacientes, eles não são muito adeptos à tecnologia, são mais idosos e tal, então que bom, foi muito bom lhe conhecer e você ter aceitado vir aqui conversar com a gente, tá bom? Agradeço, Cláudia, uma oportunidade bem legal. Estou muito contente de estar aqui participando. Que bom. Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Ok. Primeiro, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você. Quem é você? Né? Quem é o Luiz Carlos? Fazer igual o Faustão, tanto no pessoal como no profissional. Fala um pouquinho de você pra gente se conhecer. Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né, Cláudia? E como a gente tinha comentado anteriormente, sempre fui muito ativo, sempre tive um círculo de amizade muito grande, círculo de trabalho. Sempre fui rodeado de bastante pessoas. E tudo isso como eu posso dizer, tudo isso daí foi um fator que influenciou muito em tudo esse processo que aconteceu, né? Mas o Luiz Carlos é uma pessoa alegre, uma pessoa família, né? Tenho 2 filhos, sou formado em administração de empresa, trabalho na área comercial já desde os 24, 25 anos. Então a comunicação para mim sempre teve presente em tudo, tanto na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Certo. E aí, você tinha fatores de risco, assim, para o câncer de laringe? Você bebia, fumava? Nunca fui fumante, Cláudia. Bebia socialmente. E tanto que os médicos falaram, nossa, você não tem o perfil para essa doença, né? Mas infelizmente em 2014 surgiu uma pequena leucoplasia na minha corda vocal. E a gente veio acompanhando, eu fiz 2 cirurgias, né? E em 2015, 2016 eu tive o diagnóstico
diagnóstico de câncer de laringe. Certo. Aí 2015, 2016. E aí você fez a cirurgia ano passado. Eu tinha Como feito foi chegar? Foi assim, eu tinha feito 2 cirurgias para retirar a leucoplasia, que era na corda vocal direita. Uhum. Então eu fiz uma primeira cirurgia, correu tudo bem. Passou-se um ano, perdão, nessa primeira cirurgia que eu fiz, na biópsia não acusou um câncer. Aí nós acompanhamos, com o passar de um ano, essa leucoplasia voltou. Aí eu precisei fazer uma outra cirurgia. Nós fizemos uma raspagem da corda vocal direita mais profunda. E nessa segunda cirurgia, a biópsia deu um câncer inicial aí de laringe. E aí o tratamento que eu fiz na ocasião foi a radioterapia. Eu fiz quase 40 sessões de radioterapia, que também foi um processo muito agressivo, um tratamento bem agressivo a rádio, né? Porque ela queima tudo o tecido osso. Queima por dentro e por dentro e por fora, né? Fora, perdi na ocasião, emagreci muito para comer. Imagina. Era uma dificuldade muito grande. Mas assim, depois eu vou te explicar, foram 2 situações muito diferentes daquela primeira com essa, principalmente psicologicamente. Na primeira, psicologicamente eu estava muito forte, muito bem. Então, assim, eu fiz a radioterapia, né? Os médicos me deram uma expectativa de cura de 95%. Então, assim, o prognóstico era muito bom. Fiz a rádio e vim acompanhando todo esse tempo, fazendo, né, os exames periódicos. Só que no ano passado, de 2018 para 2019, eu comecei a sentir dores. Comecei a sentir dores, mais dificuldade de falar, algo que não foi aumentando muito, né? E em um dos exames acusou uma recidiva, né? Aí, com a recidiva, eu já não tive mais tantas chances de manter a laringe. Então, o quadro já se agravou, os médicos já me passaram a possibilidade de eu fazer uma laringectomia total, né? Isso foi muito impactante para mim. Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é laringectomia total, né? Não entende bem, tá vendo você falar aí, né? Super bem. A laringectomia total, gente, é uma cirurgia que é retirado todo esse órgão, que é a laringe. A laringe é como se fosse um cano, tá? Vou explicar como eu explico meus pais. Na verdade, eu gosto de explicar desenhando, mas enfim. É como se fosse um cano que ele conduz o ar, né, da boca ou do nariz para os pulmões, quando a gente inspira e quando expira, quando a gente coloca o ar para dentro e quando solta, né? Aqui dentro e tem as cordas vocais, as pregas vocais. Elas ficam nessa posição aqui dentro do pescoço, tá? Quando a gente está só respirando, elas ficam abertas, né? Então o ar vem, passa por elas e volta. Quando é para produzir a voz, tá aqui o cano, elas ficam aqui dentro, assim. Quando é para produzir a voz, o ar passa e elas fecham, né? Então o ar vem de volta do pulmão. Quando ele vem, ele faz uma pressão embaixo das pregas vocais e aí elas vão vibrando e o ar passando e elas vibrando. Para a voz sair boa, forte qualidade, elas têm que estar bem encostadinhas, porque ela produz som aonde encosta. O que acontece? Quando a gente começa a ter algum problema nas pregas vocais, seja mais simples como os nódulos, né? Ou calo da prega vocal, que elas passam a já não encostar, a voz já sai soprosa, rouca, né? Então, as cordas vocais têm a função, né? A laringe, a função de conduzir o ar. O ser humano desenvolveu essa função a mais de produzir som, transformar, né? Modular a voz em forma de fala. Ela também tem uma função importante, que muita gente não sabe,
que é de ajudar na força. Então, quando você vai levantar algum objeto que é pesado, essa pressão, esse esfíncter da laringe, da prega vocal, também lhe ajuda a ter força. Então, alguns pacientes, às vezes, perdem um pouco dessa força também, certo? Além da proteção na hora da alimentação. Porque como o ar e a comida passam até por aqui, pelo mesmo caminho, né? As cordas vocais também fecham na hora que a gente engole para que ajude o alimento a não cair no pulmão. Então, assim, quando você tem algum câncer, como é o caso dele, que precisa ser retirado da laringe, todo esse órgão, falando bem grosseiramente, é como se o médico cortasse aqui, tirasse o caninho, vai sobrar o caninho, a partezinha de baixo, que leva o ar para o pulmão, então o médico vira e costura, sutura a boca do cano. Vocês estão entendendo? Estou falando bem como eu falo com meus pacientes. Costura a boca do cano aqui da respiração no pescoço. Então, eles ficam o resto da vida respirando por um buraquinho no pescoço, que vai ser a via de respiração. Então, o paciente laringectomizado, ele não respira mais pelo nariz, nem pela boca, né? É diretamente por aqui. E perde as cordas vocais e, com isso, a voz laríngea, né? Então, assim, quando o ar entra pelo nariz, ele é filtrado, aquecido, umidificado, ele chega limpinho no pulmão. Quando ele entra direto por aqui, vocês imaginam um buraco, mais ou menos assim, desse tamanho, depende né, de ostomia, que fica aberto direto. Então, assim, o cuidado, a proteção que se tem que ter, né? E o ideal é usar filtros, que é o HME, que ele vai falar também, porque ele usa, para que esse ar seja filtrado, né? Aquecido, umidificado e chegue limpinho no pulmão. E para reabilitar a voz, nós temos 3 maneiras, que tem a voz esofágica, que o paciente engole o ar e solta, né? Produzindo um som. Quando esse ar chega no esôfago, que é o caminho por onde passa o alimento, ele produz uma vibração e isso se transforma num som. Também existe a laringe eletrônica, não sei se você tem ou chegou a ter, que parece um microfone, assim, que ele tem uma vibração, mas a voz sai bem robótica, né? Mas é uma maneira de comunicação. E existe a prótese vocal, que é o que o Luiz Carlos tem. Sim. E eu já falei numa outra live sobre ela, né? Que ela faz uma comunicaçãozinha da parte respiratória com o esôfago. Então, quando ele puxa o ar, ele oclui a ostomia, o buraco, e esse ar desvia pela prótese e vibra a parede do esôfago e produz essa voz que vocês estão ouvindo. Que é uma voz, a gente diz que é o padrão ouro, né? De reabilitação, porque quem diz aí que ele é laringectomizado, né? Então, é uma voz super fluente, natural. Então, ele está podendo falar sem precisar ocluir, porque ele tem um dispositivo que no final que ele vai falar também, que é o free hands ou hand free, eu sempre troco, nunca sei. Enfim, mãos livres, poder falar com as mãos livres. Ele tem uma membrana que quando ele solta o ar, essa membrana oclui sozinha, né? E desvia o ar. Então, quem tá vendo, quem entrou agora e tá vendo você falar, nem entende, né? Diz assim, como assim? Mas é porque ele teve, graças a Deus, a condição de ter tudo isso, de colocar a prótese, de ter todos os dispositivos. E aí, por isso que eu tô falando tão bem. E aí, esse aqui que vocês estão vendo aí no pescoço é justamente o dispositivo para que ele possa falar com as mãos livres. Falei muito, né? Mas eu acho que é bom contextualizar, porque eu acho que quem vai entrando e não entende, não sabe o que é laringectomia, tá vendo ele falar e não tem noção, né? De tudo que aconteceu e como foi. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como é que foi para você passar por todos esses tratamentos, né? Terapia, cirurgia, eu sei que o emocional também acaba, claro, impactando muito, né, profissionalmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A família tá em peso aí, viu? Tô gostando de ver. Tá entrando a família, os amigos. E como isso é importante, né, no processo. Muito, muito importante. Então, Cláudia, como eu estava te falando, no primeiro tratamento, como a gente teve um prognóstico muito positivo, psicologicamente eu encarei muito bem. Entendeu? Então, eu estava bem forte, bem focado.
fiz a radioterapia, que é, como eu te falei, é muito agressiva no caso de pescoço, mas quando deu a recidiva e eu soube da possibilidade de ter que tirar a laringe, aí as coisas mudaram, entendeu? Aí eu já senti um baque psicológico muito grande, porque eu já tinha visto alguns pacientes lá no hospital e eu sabia mais ou menos a gravidade, né, e de tudo que podia acontecer. Então, foi um choque muito grande. Eu tratava num hospital que era no IBCC, o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer. E lá eles já não me deram nenhuma alternativa, falaram, ó, vamos ter que tirar a laringe. Aí um amigo do trabalho falou, olha, eu conheço um médico muito bom lá na Camargo. Ele é mestre aqui, uma referência muito grande de oncologia de cabeça e pescoço. Porque você não passa com ele, talvez tenha alguma possibilidade de fazer uma cirurgia parcial. E eu fui, conversei com ele, e o Dr. Kowalski, lá do AC Camargo. E ele deu uma pequena esperança. Ele falou, olha, vamos ver, talvez eu consiga fazer uma parcial e manter a sua laringe. Ele falou, mas vai depender na hora da cirurgia, quando a gente abrir e a gente vê a proporção do tumor. Então eu fui para a cirurgia com uma esperança, entendeu? E entrei na sala de cirurgia às 7 da manhã e acordei na UTI às 6 da tarde. Foi um dia inteiro de cirurgia. Na hora que eu acordei, que me falaram o horário, eu já tomei um susto. Falei, nossa, dia inteiro. E a primeira notícia que eu tive, antes do bom dia, vamos dizer assim, foi que não deu para fazer a cirurgia parcial, eles tiveram que tirar tudo. Então, para mim, ali foi uma sensação que eu não sei como te explicar. Foi, assim, um sentimento muito ruim. E eu já estava, assim, sei lá, tomado por uma tristeza muito grande. E foi uma cirurgia muito agressiva. Eles tiraram o músculo do peito, né? Eles rodam o músculo peitoral para evitar fístulas, para dar uma estrutura melhor no pescoço, né? Então, aí você acorda lá, tava com o braço tudo amarrado, pescoço, que é quase uma degola, né? Uma abertura grande, sem conseguir falar, uma dor absurda. Então, foi muito difícil, muito difícil. E o pior, o nosso cérebro não entende de imediato respirar por aqui. Exatamente. Então eu queria respirar pelo nariz, pela boca, queria falar. Foi um desespero. Assim, não consegui entender. Muito difícil. E o processo foi indo, entendeu, Cláudia? Eu fiquei 10 dias internado, com os drenos, desmaiei um dia no hospital. Eu tive uma hipoglicemia, levantei rápido da cama, caí, voltei para a sala de cirurgia, tiveram que refazer aqui os pontos. Mas eu via vindo bem, tive alta. Aí depois de 20 dias, abriu uma fístula. Acho que por conta da radioterapia que eu tinha feito. O tecido já não fica o mesmo. O tecido não fechava direito. Então abriu uma fístula muito grande. Até os médicos falaram, nossa, a gente nunca pegou um caso com uma fístula tão grande. Aí eu fiquei com... Eu tinha 2 drenos aqui no pescoço. Essa fístula, ela drenava toda a secreção, toda a saliva da boca. Ela saía aqui pelo pescoço, ela saía no estômago e ela saía pelos pontos do peito. Então, meu peito inchou desse tamanho, cheio de pus.
cheio de secreção. Aí começou um outro processo, que foi o processo para conter esse processo, né, de infecção e conter essa fístula. Eu acho que esse foi um dos processos mais difíceis. Durou muito dolorido. Durou 2 meses, né? Então eles faziam compressão, fechava, tentava apertar. Coloquei um que eles chamam de tubo farígeo, para que a secreção não entrasse na fístula. Aquilo é um funil que fica dentro da garganta, incomoda muito. Eu tava com sonda nasal para se alimentar. Então assim fiquei cheio de coisa. Tinha 4 drenos. Era tanta secreção que saía que eles colocaram uma bolsa de colostomia no meu peito. Então eu tinha um dreno aqui embaixo, uma bolsa de colostomia no peito, mais 2 drenos no pescoço, a sonda. Foi uma coisa assim. Imagino. Quer dizer, E não imagino, só sabe quem não, passa. eu Ninguém imagina. todo É dia verdade. eu moro aqui em São Paulo, da distância lá do Hospital Nascer Camargo, dá uns 14 quilômetros. Para você ter uma ideia do estado físico que eu fiquei, nós tivemos que alugar um apartamento do lado do hospital, porque eu não conseguia mais fazer o trajeto. De ir e voltar com o trânsito aqui de São Paulo, demorava 1h30, 2 horas para ir, 1h30. Fiquei fisicamente muito debilitado. Saí de 84 quilos para 68. Perdi Perdeu bastante. 6 quilos. Desculpa. Então, assim, psicologicamente, você fica. E como foi um processo muito rápido, eu desconhecia toda essa possibilidade de poder voltar a falar. Na minha cabeça, eu não ia falar mais. Então, foi muito difícil. Chorava o dia inteiro. Não sei, minha cabeça mudou muito. Eu tive, assim, essa questão psicológica foi muito forte. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui me focar bastante. Tive um apoio familiar muito grande. Minha esposa que me acompanhou toda hora. Isso é uma coisa que eu precisava falar. É essencial você ter um apoio. Você sozinho no momento desse. Porque você fica completamente dependente. Dependente. Infelizmente, alguns pacientes, eles não têm essa mesma sorte, né? Tava Eu tanto. tive o meu primeiro paciente, há 16 anos atrás, a mulher dele abandonou ele no hospital. A gente vê homem abandonar a mulher. Essa história, infelizmente, é muito recorrente no câncer de mama. Muitos maridos abandonam as mulheres, né? Após a mastectomia. Já as mulheres, esposas dos pacientes, são mais solidárias, né? Geralmente elas ajudam. Mas esse não tem a mesma sorte. A mulher abandonou ele no hospital. Depois de um tempo eu soube que, na verdade, ele não era tão bobisca assim, né? Vamos dizer. Eu sempre digo que eles não viram santos porque tiveram a laringectomia, né? Você vê que a personalidade continua. Então, na verdade, quando ela, um tempo depois, apareceu lá, até juíza eu sou dos pacientes, sabe? Aí ela chegou lá, a ex-mulher, e aí ela disse: olha, minha filha, ele me batia, vivia embriagado, me traía, fumava, ele era um péssimo marido, muito ruim pra mim. Aí ele adoece, eu tenho que cuidar, Aí assim, eu passei a não julgar. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre não julgar. Eu me coloco muito no lugar do outro. E eu acho que toda história tem dois lados, né? Mas assim, isso ficou marcado pra mim sempre. Porque às vezes eu nunca gostei de tratar meus pacientes como um coitadinho. Ai, coitadinho, teve câncer, bichinho. Não. A pessoa continua a mesma, com a mesma personalidade, né? Eu digo, ó, que não tem nenhum coitadinho, ninguém virou santo. Mas às vezes passar por esse processo, não sei se aconteceu com você, mas esse passa a enxergar a vida de outra forma. Você já escolhe assim, minha vida hoje tá melhor do que eu quero antes, porque antes eu vivia embriagado, que não é o seu caso, né? Mas é a realidade dos meus pacientes aqui.
vivia embriagado, não valorizava minha família, vivia por aí e nem via a vida passar, né? Porque vivia dormente, assim. Então, vivia de ressaca. Mas aí, quando eles tiveram a doença, que pararam de beber, que foram para casa, que tiveram né, os que tiveram esse apoio e tudo, eles disseram que a vida deles se tornou melhor, eles passaram a realmente viver, né? Ressignificaram a vida, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi isso, assim. O que você trouxe de lição? Se teve alguma coisa de bom, se teve alguma coisa boa nesse processo, né? O que você tirou de tudo isso que você passou? Não tem como, Cláudia. Desculpa, deu não. Não tem como você entrar, ou melhor, sair de uma situação dessa sem mudar. Porque mexe com tudo. Então, realmente, você sai desse processo fazendo uma reavaliação da vida e dos valores, assim, é muito forte tudo isso, não tem como não mudar. E como eu te falei, eu, graças a Deus, eu tive muito apoio de todos os lados, começando pela família, como eu estava te falando, a dependência física é muito grande naquele período, né? E, então você precisa de uma pessoa 24 horas do teu dia. Tomava remédio de 2 em 2 horas. Minha mulher não dormia de noite, porque de noite os remédios tudo tem que passar pela sonda. Então você tem que triturar todos os remédios. Então todos. Eu tive que experimentar todos os tipos de antibiótico por causa da infecção. Então, antibiótico você não pode manter o mesmo por muito tempo. E como esse período durou 2 meses, então eu tomei vários tipos de antibiótico, cada 7 dias mudava. E bem complicado. Como é que foi? Porque você trabalhava com o público, né? Sim, Assim, trabalhava diretamente com a sua voz. O seu trabalho dependia da sua voz. E aí, como é que foi isso, assim, lá no seu trabalho? Eles entenderam ou não? Como foi? a empresa foi maravilhosa comigo. Me deram um apoio, assim, condicional. Sabe, meu chefe direto, o Evandro, ele que me indicou, o Dr. Kowalski, o pessoal lá da empresa, o presidente, diretor, né, o Alexandre, o Sérgio, me deram um apoio muito grande, né? Não me abandonaram. Eu sou pessoa jurídica, sou representante comercial. Eu não sou um funcionário da empresa, Você mas presta assim? eu presto serviço. Mas eu trabalho na empresa há 14 anos. Então me trataram como, sabe, realmente um amigo, como um funcionário, me ajudaram financeiramente. Que bom. Então, foi maravilhoso. Né? Meus irmãos, minha família que me ajudou muito, e meus filhos, minha esposa, é todo um conjunto, tem que estar todo mundo junto. Porque eu imagino, como você falou, pacientes que não têm esse apoio, o quanto terrível deve ser. Porque com todo esse apoio já foi muito difícil. Difícil. Né? Imagino uma pessoa sozinha numa dessa. É. É, Não tem nem quem fique no hospital de acompanhar. não sei como eu suportaria isso. É bem difícil. Ética que eu tive, nossa senhora. Todos eles, né? A equipe do Dr. Kowalski, que a gente acabou criando ali uma relação de amizade com todos eles. O Dr. Diego, que me acompanhou diretamente. As meninas de lá do ambulatório, da enfermaria, a Renata e a Débora, que eram as que faziam os curativos de mim, toda hora, junto lá com o Dr. Diego. Então, assim, foi um acolhimento tão grande. Que E, bom. e eles que foram me tranquilizando de que eu ia voltar a falar. Porque na minha cabeça, eu achei que eu não ia falar mais. E onde é que entrou a fonoaudiologia aí no meio desse processo? Quando foi o seu primeiro contato com o fonoaudiólogo? Eu já tinha passado por fono quando eu tinha feito A primeira cirurgia? a rádio cirurgia, né? Eu passei por fono.
E na ocasião ela me falou uma coisa que eu tinha esquecido, mas que agora eu lembrei. E até me emociona. Desculpa. Não, faz. A gente tá aqui todo mundo do mesmo jeito. Na ocasião, eu fiquei muito queimado, queimou tudo, né? E quando ela viu as imagens dos exames, ela se assustou. Daí ela falou para mim, ela falou, Luiz Carlos, você é um falante nato. Ela falou, nada vai te impedir de falar. Tá vendo? E foi real. E foi real. Eu lembrei disso. Isso já tinha sido há 4 anos atrás. E eu lembrei disso numa madrugada. Eu acordei lá no hospital. E isso veio na minha cabeça. Ela falando isso, sabe? E aí eu pus na minha cabeça que eu ia voltar a falar. Estão dizendo que você é tagarela. Estão dizendo aqui o Valci. Nossa, o Valcir é um amigão meu. Dizendo que você é tagarela mesmo, É, viu? sempre fui. Eu sempre fui aquele cara que chegava na reunião dos amigos, o pessoal falava, e agora ninguém mais fala. Eita! Luiz Carlos fala, acabou a conversa. Então, imagina para mim o que impactou. Achar que não ia mais falar. Não ia poder mais falar, né? E o desespero de querer participar das conversas. Chegava os primeiros dias, quando eu saí do hospital, tive crise de pânico, né? Com medo de acontecer alguma coisa, eu não consegui, sei lá, pedir socorro. É uma coisa muito louca. A cabeça da gente, quem passa, que eu acho que quem acompanha, que consegue entender. E desculpa, eu fugi da tua pergunta. Não, acho que está sendo maravilhoso. A gente Bem, precisa ouvir, sabe? A gente precisa. E eu tenho certeza que eu tenho aqui na audiência familiares de pacientes que estão passando ou vão passar por isso, ou que já passaram. Eu tenho aqui amigos seus, familiares, que se eu for ler aqui, tu vai chorar, eu e tu aqui, até eu, o fim. Nem lê, viu, as mensagens agora. há 2 meses Então, atrás, eu vou conversar com você. E tu que você é um ótimo contador de histórias. E também eu tenho colegas fonoaudiólogas que umas trabalham nessa área, outras não, né? E que têm vontade de atuar, né? Eu recebo muito contato de colegas que pegam pela primeira vez um paciente de cabeça e pescoço, laringectomizado, e eu sempre costumo orientar e tudo. E como é bom a gente poder ouvir o depoimento do lado do paciente, né? Saber o que ele sente, porque a gente é como eu digo, a gente tem o nosso lado, né, da história. Eu sempre procuro, eu não sei se é certo ou errado, mas eu sempre me envolvo muito além com os meus pacientes, sabe? Assim, se eu pudesse levar tudo para casa. Já, já até convidei uma vez, logo no começo, convidei uma paciente para morar comigo, porque ela era idosa, morava só e travou não, né? Ela morava só, ela era uma idosa, 70 e poucos anos. Eu ficava pensando assim, meu Deus, se ela passar mal, não vai ter por quem chamar. Ela mora sozinha. Ela não reabilitou a voz esofágica. Ela era uma senhora idosa. Eu morava só. Eu chamava tanto. Dona Maria, venha morar comigo. Olha, eu cuido da senhora, a senhora cuida de mim. Ela não foi. Não, porque eu tenho gato. Eu disse, eu tenho gato também, Dona Maria. A gente junta os gatos, dá tudo certo. Mas, enfim, ela não foi, né? Mas eu acho que a gente tem que sentir a dor do outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Tem particularidades do paciente de laringectomizado que às vezes a pessoa não se toca. Por exemplo, o banho. Para qualquer pessoa é super natural. Eu vou aqui, fico debaixo do chuveiro, a água cai na cabeça, um laringectomizado total, sem recursos. O banho é um sacrifício. é o Porque sacrifício. não pode escorrer no pescoço, porque entra pela ostomia e ele vai morrer afogado, né? Uma crise de E tosse forte. toma banho de chuveirinho e faz assim, baixa a cabeça. Então, assim, existem hoje recursos como um protetor de banho, né?
que eu acredito que você deva ter, que uma coisa tão simples, eu consegui uma doação de uns protetores de banho para o meu grupo. Eu tenho um grupo, né? Sou voluntária, um grupo de pacientes lá já atomizados, e consegui protetores de banho. Gente, eu recebi uma foto tão linda, tem aí no meu Instagram, vocês vão ver, do senhor Assis. Ele mandou uma foto para mim tomando banho, no chuveirão, que tá morto e feliz, tomando banho de cabeça, que fazia tempo que ele não tomava. Então, assim, são coisinhas. O olfato, eu não sei como foi para você, também acho que sei que você desenvolveu aí recursos para trabalhar o olfato, mas como a gente deixa de ter o fluxo nasal, né, de ar pelo nariz, você também perde o olfato muitas vezes, né? Paladar. E consequentemente você perde o paladar também. Então, sabe que é você não sentir mais cheiro, você não poder escolher o próprio perfume, como eu já ouvi de uma paciente. Você perde, às vezes, até o prazer de comer, né? Que pra você tanto faz o que você tá comendo, você não tá sentindo o gosto. Então, assim, cuidado laringectomizado total não é só você reabilitar a voz. Você tem que reabilitar olfato, você tem que tratar essa questão respiratória, você tem que encaminhar para o psicólogo, mas dar aquele apoio, suporte, não você vai fazer terapia psicológica. Você tem que entender que tem dia, colegas, né, que não estão na área, que muitas vezes o paciente vai para lá só para conversar. Né? Tem dia que ele não tá afim de fazer terapia, não tá afim de fazer exercício, ele só quer ser ouvido. Então eu fazia roda de conversa, né? Eu trabalhei 14 anos no centro de reabilitação, no centro de tratamento de câncer. E, e como eles falavam, quem não reabilitava, não tinha essa realidade da prótese, falavam só articulando, né? Então eu fazia roda de conversa, mas quem passava na porta da minha sala só escutava a minha voz, né? E eu conversando, e eles acho que quem passava desse essa menina é doida, né? Tá falando sozinha. Mas às vezes era a hora que eles conversavam. Quando voltava para casa, a família, como ele não se faz entender, ele se irrita porque a família não entende, a família se irrita porque não tá entendendo, ele fica com raiva e é aquela confusão. Né? Então até isso eu abordo nos primeiros atendimentos, a questão da paciência, da parceria na família, de se entender, um ter paciência com o outro, porque às vezes eles ficavam em casa isolados, porque ninguém tinha paciência de conversar com eles, então era o momento da conversa. Então, às vezes na terapia, você só conversar, você está trabalhando também, né? A comunicação de uma forma geral, porque ali não é uma laringectomia total. É o Luiz Carlos, que fez uma cirurgia, que tem uma história de vida, que tem, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu te interrompi, né? Porque tu é falante, eu também. Então, se deixar, a gente passa o dia todo aqui conversando, que não tem essa. Eu também gosto de conversar. Então, tá. Então, eu queria que você falasse da sua relação com a fome, depois, como foi sua reabilitação. Depois de tudo isso daí. E o que você trouxe de bom, né? Aqui, ó, ficamos craques em leitura labial. É isso. Leitura labial, ó. Chama-lhe a Cláudia que ela entende. A minha filha ficou craque em leitura labial. Como eu fui sempre um falante, a minha dicção era boa. Então, assim, tanto lá no hospital, aqui em casa, as pessoas diziam que conseguiam me entender. Então, lógico, olhar no rosto, né? E a articulação é fundamental. eu articulava bem para falar. E aí que eu comecei, foi a minha primeira comunicação, foi essa. Aliás, já desde o primeiro dia, eu ficava falando com as enfermeiras, todo mundo, ó, você tá falando, só não sai som, mas você tá falando. Isso. É só um parentezinho. Às vezes os pacientes chegam a primeira vez e vem assim, eu pergunto, como é seu nome? Eles fazem assim. Aí aponta para o familiar dizer, eu disse, mas fale. Aí eles acham que porque perderam o som da voz, perderam a fala. Aí ele explica, né, que a fala, a voz é um componente, mas a gente fala com a boca, com a língua, então sempre estimulo que eles falem articulando. E aí eles ficam tão surpresos quando a gente entende, né? Ah, seu nome é Francisco. Tá? É quando o senhor tem? Aí ele articula, ele começa a ficar feliz, se emociona. Porque às vezes eles travam. Trava, eu vi. Vira mímico, né? Fala de gesto. Então, que bom que você teve já esse insight, né, logo. Eu só não falei mais porque eles pediam para eu não falar. Calma. Fica quieto, rapaz. Primeiro dia já. Pá. E isso me acalmou, porque eu comecei a ver que as pessoas me entendiam. Né?
Falei, opa, legal, então já estou conseguindo estabelecer uma comunicação. E eu vi pessoas, como você falou, que ficava lá, fala para ele falar, pode ficar quieto, não vai ficar louco, porque a sensação que a gente tem é que você virou um prisioneiro dentro do teu corpo, porque você não consegue externar o que você está pensando. Então dá a impressão que você está numa prisão dentro do teu corpo. É desesperador. Então eu ficava toda hora falando, pedia para as pessoas olhar para mim. Eu não tive essa vergonha. Tem gente que tem Bom, talvez um constrangimento, né? E você perguntou do primeiro contato aí com a fono. Lá no AC Camargo, quem fez a radiografia para ver a fístula, eu tive que fazer uma radiografia. A gente toma um líquido com tipo um contraste. ah, o E ele, videodeglutograma, ou e, videofluoroscopia da deglutição. e ele mostra o trajeto que a Eu acho secreção estava fazendo para identificar onde era a fístula. E quem fez isso foi a fono, a doutora Simone. E a hora que ela olhou a fístula, ela falou, nossa, isso aí vai dar trabalho. Então, já desde do processo lá atrás, já comecei a conversar com elas. Aí elas vinham, me acalmavam. Aí elas me mostraram aquele quadro da Provox, me explicou aquilo que você falou, né, da saída do estômago. Então, tudo isso foi, vamos dizer, me acalmando e me dando esperança de novo. E eu falava toda hora para elas, vocês têm que me fazer falar, eu quero voltar a trabalhar, eu quero minha vida de volta, do jeito que ela era. Ela se calma, não sei o quê. Então, assim, teve um lado de muitas coisas negativas. Por outro lado, tem uma lista enorme de coisas positivas. No meio de todo esse processo, eu virei avô. Né? que lindo! Ele e minha nora me deram um neto no meio de tudo isso. Até eu achei, fiquei pensando, aconteceu uma coisa estranha, né? Há 4 anos atrás, na época que eu fiz a rádio, eu perdi meu pai. E agora eu ganhei um neto. Então foram duas situações. São os ciclos, né, da vida. Duas situações que eu fiquei pensando. Eu falei, gozado, né? Será que tem alguma relação? E aí, voltando à equipe da Fono, daí elas me explicaram a possibilidade de eu fazer a voz esofágica. Eu até ia conhecer uma paciente, comecei a pesquisar. No começo, eu não queria ver, sabe? Eu tive uma negação, que eu vou te falar depois. Mas depois eu comecei a pesquisar muito. E aí, a hora que a gente terminou, conseguimos fechar a fístula, tirei o tubo, foi tudo muito gradativo, né? Tive que ter um exercício aí de paciência muito grande. Tirei a sonda, aí nós começamos o processo de reabilitação. Comecei a fazer, primeiramente, a voz esofágica antes de Você colocar a prótese. conseguiu logo? Conseguiu adquirir? É difícil. É difícil. A minha, eu acho que o esfíncter da garganta estava muito fechado, que eles pressionaram muito. Então é difícil você engolir o ar, projetar a voz. E, Então as e ter aquele primeiras controle que eu fui, de e saltar, né? o cérebro não entende esse processo, entendeu? É uma coisa nova para o organismo. E aí, quando eu estava já começando a sair as primeiras letras, aí foi quando já marcou para colocar a prótese. Entendeu? Que bom. Meninas falaram, bom, deixa a voz esofágica para uma outra parte. Aí coloquei a prótese agora, dia 13 de fevereiro. É recente, né? Recente, vai fazer 2 meses. E continuei lá na Fono.
Sim, aprender, né? porque não a prótese, né, Luiz Carlos, já, infelizmente, já peguei, já escutei de alguns, ou de cirurgiões, ou de alguns pacientes, assim, que acha que não tô acreditando. Você tá me ouvindo? Ouvindo, só não tô te vendo. Pronto, eu vou abrir a porta aqui, porque faltou energia, acredita? Ô, louco, Vai mal, gente, continua. tá aqui. Tá vendo? Vou abrir a janela também, peraí. Clareia aí, clareia. Não sai ninguém, tá, gente? Tô abrindo a janela. Iluminou? Mas eu vou fechar a porta, porque senão a menina vai entrar correndo. E aí? Agora a gente vai continuar, acho que no 4G, né? Tomara que não caia. Não, não vai cair, não. Desculpa a internet que eu contratei, ó. Tá vendo? Sustentou até agora. Foi porque caiu a internet. Caiu a luz. Enfim. O que é que a gente estava falando, hein? Da prótese, né? Tem médico que É, acha que coloca a prótese e pronto. E o paciente vai não, voltar a falar. E aí eu já escutei assim, mas eu coloquei a prótese no meu paciente, mas ele não falou. Ai, não deu certo. Mas você encaminhou ele para fono? Não. Tá escutando a menina chorando? tô Ai, ouvindo. e você mandou para fono? Não. Não, porque eu já botei a prótese para ele falar. Oba, voltou a energia. Ô, negócio animal. Lá Então, na Margo, é, a equipe de cabeça e pescoço trabalha em conjunto com a equipe de fonos. Então ali eles muito ficam integrado, né? integrados os dois. Diferença, gente. Faz toda a diferença. Estava ali fazendo curativo, as fonos estavam vindo, conversando. Então é uma integração muito grande e o pessoal já vai acompanhando. Quando eu fui para fazer a fono, já conhecia todas elas já conheciam meu caso, acompanhavam o prontuário. Então faz toda a diferença. E E aí, aprender a coordenar, né? a A coordenar, ocluir, inspirar, ocluir, falar, porque o paciente oclui, quer falar, fala, 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 até usar o ar de reserva, perde o né? ar, Então, time. essa coordenação é importante. Vá falando aí que eu vou fechar aqui a janela de novo, tá bom? Tá bom, pode fechar, Mas tá eu bom. quero ler um comentário aqui do seu amigo Heitor. Tem assim, ó. Agora temos um Adoniran Barbosa no grupo. Da guerra. Aqui do Darth Vader. Ó, Tá tira um falando sobre a reabilitação. e eu te espero. Eita, que tá que tá. Tá bravo. Tá bravo. Mas ela é assim. Então, Vamos lá. Sobre a então, reabilitação. foi muito bacana, porque ensina técnicas pra gente, né? A gente perde algumas percepções. Então, é muito importante essa reabilitação. Mesmo depois que eu coloquei a prótese, nós continuamos indo lá. Daí elas me deram toda a orientação, tem toda a parte de limpeza, né, do estômago, da própria prótese, que a gente tem que estar higienizando frequentemente, né? E com essa pandemia aqui, eles cancelaram as consultas. Mas quando eu voltar, ainda vou continuar fazendo um pouco mais lá de fono. Isso. Essa questão da higienização da prótese que você falou, né? A gente já falou sobre isso aqui em outros Eu vou momentos. mostrar E é fundamental. Eu tive um paciente que perdeu a prótese por má higienização. Né? Ela acabou colonizando por fungo. Ele precisou, com 2 meses de cirurgia, ele precisou trocar. Por falta de Entendi. cuidado, né? Então a fono ela ajuda em todo esse processo, inclusive nessa orientação. O que eu entendi que eles me passaram lá,
que eu acho que foi muito importante, a cirurgia, como foi feito, essas técnicas novas de agora, ela já faz preparando para a prótese, sabe? Então, a Isso. questão é muito Mas positiva. tu teve essa consciência, né, de já preparar a anatomia, Só né, para exatamente tirar a doença. E depois isso. é que se vira. Pensar na qualidade de vida, no pós, né? Da pessoa poder voltar a ter uma vida relativamente normal, né? Na E reabilitação. tudo isso Então, foi. perguntando aqui com relação à sua alimentação, assim, em que momento você retirou a sonda, voltou a comer? Eu tirei a sonda na véspera de Natal, foi meu presente de Natal. Que eles tiraram a sonda, Já pôde comer o peru? tudo triturado, bateu o Tudo peru. misturado? Mas hoje sua alimentação tá normal? Hoje minha alimentação é normal. Come tudo. Fiquei um período, né, comendo a comida bem triturada, tinha um pouco de dificuldade para passar, porque estreita um pouco, né, o, a O esôfago. passagem. Mas hoje eu Uhum. como tudo normal, recuperei bem o paladar. O primeiro mês parecia que estava comendo papelão. Eu não vi a hora de tirar a sonda para voltar a comer. E foi uma decepção. A hora que eu fui comer, nossa, Sentiu horrível. gosto? Nossa, um gosto ruim de tudo. Mas E hoje? hoje tá bom. Não é 100%, mas eu acredito que eu devo ter recuperado aí uns 70% aí do Mas é paladar. porque você trabalha o seu olfato. Eu trabalho, né? Eu fiz aquela engenharia lá, aquele dispositivo para eu respirar Gente, eu respirar. vou ver um negócio Pois eu gosto aqui.